Paz do Senhor para todos. Estamos vivendo uma grande crise no que diz respeito às relações humanas. Jesus mesmo declarou que as pessoas iriam trair umas às outras e iriam aborrecer umas às outras. Eu quero aqui apresentar, em rápidas palavras, 10 mandamentos para que possamos ter um bom relacionamento entre os membros do nosso grupo. Primeiro, respeitar o próximo como ser humano. Jesus deixou um exemplo muito clássico. Ele chamou a sua mãe da mesma forma que ele tratou uma mulher que foi pega em adultério. Ele disse para sua mãe: mulher, o que tenho contigo, não é chegada a minha hora. E ele disse para a mulher adúltera: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condena, nem eu. Vai, não peques mais. Nós observamos que Jesus não concorda, hipótese nenhuma, com adultério, mas respeitou aquela mulher como ser humano. Devemos discordar, mas com respeito. Segundo mandamento, evitar cortar a palavra da pessoa que está falando. Esperar a nossa vez é de suma importância. Porque às vezes a pessoa está expondo a sua opinião, ela nem terminou de falar, eu já crio um juízo precipitado, já vou atropelando a pessoa e querendo me mostrar como dono da razão. Isso vai gerar conflitos desnecessários em um debate. Terceiro mandamento, devemos controlar nossas reações agressivas, evitando ser indelicado ou até mesmo irônico. Eu costumo dizer, digamos que eu estou num debate com outra pessoa e o debate fica acalorado. Quem eu vou conseguir controlar? Eu tenho que controlar a mim, porque o outro, humanamente falando, é impossível controlá-lo. Se eu não tenho autocontrole, imagina como vai ser esse debate. As reações serão de formas agressivas, verbais e às vezes até físicas. Então devemos seguir o que a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Quarto mandamento, devemos evitar passar por cima do nosso líder. Sabemos que líderes erram, mas eu não posso ser agressor do meu líder, eu tenho que ser ajudador. Nós vemos um caso também típico na Bíblia. Maria Madalena falou para os discípulos que o corpo de Jesus não se encontrava mais no túmulo. Pedro e João correram para lá. Quando João chega na porta do sepulcro, ele para e deixa Pedro entrar, porque ele reconheceu que Pedro era o líder dos discípulos. João não passou por cima do seu líder. Quinto mandamento, procurar conhecer melhor os membros do nosso grupo, a fim de compreender cada situação e nos adaptarmos à personalidade de cada um, porque cada ser humano é um indivíduo, cada um tem a sua personalidade, seu jeito de ser. É perca de tempo o marido querer que a esposa seja igual a ele, como é perca de tempo a esposa querer que o marido seja igual a ela. Então é melhor conhecer um ao outro. Até no meio do grupo, de um relacionamento, é tão bom conhecer as pessoas que estão à nossa volta, porque cada um tem um histórico, tem os seus problemas. Num relacionamento nós temos que trabalhar para que todos tenham um excelente caráter, mas personalidade e temperamento, isso aí vai de cada indivíduo. Sexto mandamento, evitar tomar a responsabilidade que é atribuída a outra pessoa, a não ser se for solicitado em caso de emergência. Pedro quis fazer isso, quis tomar a responsabilidade de Cristo, falando que não iria deixar Jesus ser crucificado. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Mas Jesus não negou ajuda, ou seja, ele não negou ser ajudado. Quando Simão Sirimeu foi constrangido a carregar a cruz, ali ele ajudou a Cristo, carregando a cruz. Então devemos ajudar quando somos solicitados. Sétimo mandamento, procurar a causa das nossas antipatias, a fim de vencê-las. A Bíblia diz lá em Provérbios que um coração alegre embeleza o rosto. Essa é a melhor plástica que existe. Procurar ter alegria, pois a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, mas como pode ter alegria em meio ao sofrimento? A vida do cristão é um paradoxo. Tem que ter alegria em meio às tristezas da vida, porque Cristo é a nossa alegria. Oitavo mandamento, procurar estar sempre bem. Como disse Sunamita, o filho morto ela colocou em cima da cama do homem de Deus e quando ela passava na rua ela dizia: vai tudo bem. Ela não saiu descarregando, metralhando o próximo com seus problemas, como acontece hoje em dia. E já acontecia também antigamente com muitas pessoas, querendo achar culpados. Ah, o meu líder tem culpa do meu problema.
Ah, o meu marido, a minha esposa, fulano, beltrano, cicrano. Tem pessoas que têm até a audácia de botar a culpa em Deus. E a Bíblia diz de que se queixa o homem? Dos seus próprios erros. Então é melhor procurar resolver o problema do que encontrar culpados. 9º mandamento: procurar definir bem o sentido das palavras no caso de uma discussão em grupo, para evitar mal-entendidos. Às vezes a pessoa fala, o bife está ali na mesa. Aí a pessoa, o que? É bife à milanesa? Então procura interpretar bem, não sai fazendo juízo precipitado do que você ouviu, entendeu de uma forma atravessada. Procura ter essa boa interpretação, que com certeza o relacionamento vai ser uma benção. Às vezes o marido fala uma coisa, a esposa entende outra. Às vezes a esposa fala uma coisa, o marido entende outra. Aí já vão para as vias de fato e não procura interpretar. Até porque eu entendo que, infelizmente, muitos têm esse problema de interpretação de texto. E 10º mandamento: ser humilde nas discussões. Quando a gente for conversar com alguém, não vamos nos sentindo dono da razão, vamos pensando na probabilidade da outra pessoa estar com a razão. Isso é tão bom. Aí você vai conversar, ouvir a pessoa, aí depois você vai chegar e realmente, sabia que você está com a razão? Isso aí não nos diminui como seres humanos, pelo contrário, nos torna seres humanos dignos de um bom relacionamento. E procurar compreender a razão. Às vezes você está com a razão, a outra pessoa não está. Mas procura compreender por que aquela pessoa tomou aquela decisão e por que ela está agindo daquela forma. E tenta ajudá-la e não ofendê-la. Agindo assim, nós seremos pessoas melhores. Não iremos aborrecer o nosso próximo, mas pelo contrário, iremos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.